Vamos ler a palavra de Deus, meus irmãos. Abra a sua Bíblia, Apocalipse capítulo 7. Apocalipse capítulo 7. E nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 8. Queridos irmãos, os irmãos lembram que a palavra Apocalipse significa revelação. E o livro leva o nome da primeira palavra do capítulo 1, que diz revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Amém. É uma revelação para a igreja e a nossa caminhada por esse livro tão amado e tão belo. Ela não tem nenhuma pretensão muito elevada, mas nós cremos que o tanto que nós temos compreendido já tem servido de bênção e servirá ainda de bênção para a nossa vida, de saúde para a igreja, de raiz para a nossa fé. Vamos ler, diz assim: depois destas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado na testa os servos do nosso Deus. E ouvi o número dos assinalados, e eram 144.000 assinalados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá havia 12.000 assinalados, da tribo de Ruben 12.000, da tribo de Gade 12.000, da tribo de Azer 12.000, da tribo de Naftali 12.000, da tribo de Manassés 12.000, da tribo de Simeão 12.000, da tribo de Levi 12.000, da tribo de Issacar 12.000, da tribo de Zebulon 12.000, da tribo de José 12.000, da tribo de Benjamim 12.000. Amém. Ó Senhor, estamos diante da Tua palavra, diante da Tua igreja, diante de Ti outra vez. Abre, Senhor, a Tua palavra ao nosso coração, ao nosso entendimento, conforme a revelação que o Senhor quer fazer a cada um de nós nesta noite, e aqueles que ainda assistirão aos vídeos e acompanharão pelas lives, Senhor. Ó Deus, seja sobre nós a Tua bondade. Nós oramos em nome de Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. O texto inicia dizendo que João viu 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra. Queridos irmãos, tem ressuscitado uma questão se a terra seria plana. Isso é uma loucura total, porque alguns séculos antes de Cristo, observadores do espaço notaram no eclipse lunar que a sombra projetada sobre a lua era redonda. Já naquela época eles sabiam disso. Entretanto, de tempos em tempos, essas lendas elas voltam. E então eu penso que é apropriado dizer que quando João diz que viu 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, ele não está propondo que a terra é quadrada, e nem está dizendo que a terra é plana.
mas é uma expressão como até hoje nós usamos. Eu revirei os 4 cantos de Londrina e não achei. Notaram? É uma expressão para referir a totalidade. É isso que João está dizendo, né? Vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra. Nós também podemos ver aqui uma alusão aos 4 cantos cardeais, norte, sul, leste e oeste, ou seja, a plenitude do nosso planeta. Não se diz no Brasil, eu percorri toda a nação do Oiapoque até o Chuí. São expressões para referir a plenitude, a totalidade. E é isso que João está dizendo. Nós temos no versículo 1, 4 anjos. E depois no versículo 2 diz assim: e vi outro anjo subir da banda do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo. Olha que aqui nós temos um diferencial. Quando nós estudamos o capítulo 4, João refere a 4 cavalos e seus cavaleiros. Está lá no capítulo 6, versículo 2, fala de um cavalo branco e seu cavaleiro. Depois, no versículo 3, um segundo animal, um cavalo vermelho com seu cavaleiro, e ele recebeu o poder para tirar a paz da terra, e que as pessoas se matassem a uma a outra, e que foi-lhe dada uma grande espada, falando de grande mortandade, de grande matança. Depois, ainda um terceiro cavalo, o cavalo preto com o seu cavaleiro, carregando uma balança, falando de carestia, de inflação, de fome, de necessidade, de privação. E por último, um 4º cavalo e seu cavaleiro, o cavalo era amarelo, é uma tradução de cloro, amarelo esverdeado. E aquele que estava sentado sobre este cavalo tinha por nome Morte, e o inferno o seguia, e foi-lhes dado poder para matar a 4ª parte da terra com espada, com fome, com peste e com feras da terra. Então, aqui nós temos a descrição, e agora no versículo 2, nós vemos que um anjo que tem o selo do Deus vivente. Por quê? Porque no capítulo anterior, nós temos anjos caídos cumprindo a ordem de Deus. Irmãos, nunca se iludam. Todos nós, todos os seres humanos, até os rebeldes, todos os anjos, todos os espíritos, inclusive os caídos, são todos servos de Deus. Em primeiro lugar, perceba isso. Senhor é só o Senhor, o nosso Deus. Há poucos anos, quem sabe 2 décadas no máximo, quando a rebelião começou a ser aceita dentro das famílias, e alguém chamava o outro de Senhor e dizia: é um prazer conhecer o Senhor. Ele falava: Senhor está no céu. Alguém achava isso bonito. Na verdade, estava se amplificando a rebelião. Quando uma criança chamava uma mulher de senhora, ela fala: não me chame de senhora porque eu não sou velha. E agora está aí essa loucura toda. Mas, irmãos, na terra existem senhores, no céu está o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Notem, irmãos, se Ele é o Senhor dos senhores, segue-se que nesta terra há senhores. É uma lógica simples. E agora nós temos a descrição de que esses 4 seres, aquele que vem montado num cavalo branco, num cavalo vermelho, num cavalo preto, num cavalo amarelo, nós já vimos isso no capítulo 6,
Eles não têm autoridade para fazer o que eles querem. Isso é maravilhoso. Porque eles só podem agir quando Cristo abre o selo. Guarde isso. Eu espero que a igreja esteja acompanhando a expansão dessa ideia. Eles não podem agir, a verdade é que estão fora de cena. E o Pai sustenta em suas mãos um livro escrito por dentro e por fora, significando que nada pode ser acrescentado e que nada lhe falta. E esse livro está selado com 7 selos. Ninguém pode abrir, a não ser Cristo. Aleluia! Por isso que a igreja se alegra, espero que você tenha se alegrado, de glorificar o nome de Jesus, porque o nome de Jesus é santo, aleluia! Só Ele pode abrir o livro. Quando Ele abre o livro, abre um selo. Os cavalos e seus cavaleiros ainda têm que ficar no seu lugar. Aí depois um querubim chama, vem, e a partir daí ele entra em cena. Contudo, queridos, eles não podem sair correndo e fazer o que bem pretenderem, porque olha o que diz o versículo 2 do capítulo 7. Vi outro anjo subir da banda do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo. Aqui é um anjo de Deus agora, um anjo de luz, poderoso. E clamou com grande voz aos 4 anjos, aos primeiros, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores. Até quando? Primeiro falaram que era para nós sair e realizar estas ações de morte, de destruição, de fome, de peste, de miséria, de guerra, e agora nos é dito que ainda temos que esperar. Até quando? Até que hajamos assinalado na testa os servos do nosso Deus. Olha que lindeza! O selo é uma marca de propriedade. O selo é a marca da coisa protegida. Não pode ser violado. Não pode ser aberto, a não ser aquele a quem aquela mercadoria, aquele objeto é destinado, ou então a pessoa que tem propriedade sobre aquilo. E o texto está dizendo que estes 4 anjos terríveis que virão sobre esta terra ainda e cumprirão os juízos de Deus contra ela, não podem tocar um grupo de pessoas. Quem são essas pessoas? O que tiverem na testa o selo de Deus. E ainda diz que essas pessoas são os servos de Deus. Olha que maravilha! Aqui tem algum servo de Deus, alguma serva de Deus? Olha que lindeza! É o que está escrito. Contra os servos de Deus não pode tocar, está protegido, está marcado. E agora na sequência, diz que o número dos assinalados era 144 mil. Queridos irmãos, até pouco tempo, uma seita bem comum que bate nas casas, dizia que só entrariam no céu 144 mil e que eles eram. Mas aqui quem tem um pouco mais de idade deve ter percebido que de alguns anos para cá eles mudaram o discurso. Não falam mais isso. Pode observar, pega a literatura dele, não precisa ter medo. Leia a Bíblia, estude. E você vai ver que eles não falam mais sobre isso. Porque eu creio que até eles entenderam que só da seita deles, que infelizmente estão perdidos, porque adoram um Jesus que não é Deus, não adoram Jesus, porque falam de um Jesus que não é Deus, estão perdidos. Mas se estivessem salvos, só da seita deles,
no mundo já teria mais do que 144 mil. Perceberam? Eles mesmos em algum momento se flagraram: estamos ensinando bobagem há tanto tempo e continuam ensinando bobagem. Já adulteraram a Bíblia deles várias vezes. Em vez de mudarem a teologia, em vez de corrigirem as suas vidas, mudaram o texto da palavra de Deus. Quando o próprio capítulo 6 diz que o livro ele está selado por dentro e por fora. Capítulo 5, ou seja, o livro já está completo. Não é para acrescentar nada, não é para tirar nada. Em vez de corrigirem sua vida, alterarem a sua teologia. Houve um teólogo que disse: teologia se escreve a lápis. Veja a humildade da pessoa. Teologia se escreve a lápis. Mas a palavra de Deus, ela vem impressa, porque ela é fiel, ela é completa, ela é bela, ela é inteira, e ela vai se cumprir. Aleluia, ela está se cumprindo agora e se cumprirá ainda. Então o texto diz que eram 144 mil. Aqui na nossa cidade tem uma outra seita intitulada 12 tribos. Eu jantei lá 2 vezes. E eles falam que eles são as 12 tribos. Eu falei: não, vocês não são. Eles são muito gente fina, irmãos. São muito queridos. Jantei lá 2 vezes. Eu falei: não, vocês não são. E expliquei para eles por que não são. Jantando lá e eles me tratando bem, eu dizendo: não, vocês não são. E expliquei os motivos. Agora, quem são esses 144 mil? Eu pedi para a Ana preparar uma imagem para nós colocar aqui, ó. Se der para apagar, será que precisa? Parece que está claro. Está claro ou não está claro? Vejam aqui, queridos irmãos, nós precisamos entender, amém? Quem são esses 144 mil? Então, vamos lá. Veja uma coisa, em Gênesis 29, nós lemos que Jacó é enganado pelo seu sogro Labão. E ele tinha trabalhado 7 anos para casar com a Raquel, mas em vez de receber Raquel como esposa, na noite das núpcias, quem lhe é dado? Leia. E ao outro dia, quando ele reclama, o sogro, que era um sabonete, disse assim: é que aqui nós não temos o costume de casar a mais nova antes da mais velha. Fica com essa, depois você trabalha mais uma semana pela Raquel. Ele trabalhou 14 anos pelas 2 mulheres. Depois ele recebe então Raquel. Agora veja uma coisa, a Leia tem uma serva chamada Zilpa, e Raquel também tem uma serva chamada Bila. E Jacó vai ter filhos com essas 4 mulheres. Vamos para frente. Desses filhos é que vão surgir as 12 tribos de Israel. Então vamos lá, a Leia, a Zilpa, a Raquel e a Bila, elas vão ter os seguintes filhos. A Leia vai ter um filho chamado Rúben, depois Simeão, depois Levi e por último, nesse tempo, Judá. Quando a Raquel percebe que não tem filho, ela pega a serva dela, a Bila, e diz para o marido: deita-te com a minha serva. E ela vai ter filho, e o filho vai ser nosso. Então a Bila dá à luz Dan. Depois ela dá à luz Naftali. Quando a Leia percebe que a Raquel está usando a escrava para gerar filhos, ela fala: eu vou fazer isso também. E aí ele deita com a Zilpa e tem Gade, e tem mais um filho chamado Azer. Olha o que acontece. A Leia acaba tendo mais um filho chamado Issacar e ainda mais um chamado Zebulon. Na sequência, a Bíblia diz que Deus abriu a madre de Raquel e ela tem um filho chamado José. E por último, quando já estavam voltando para a sua terra, Raquel dá à luz mais uma criança chamada Benjamim, e é nesse parto que infelizmente Raquel morre.
Agora veja uma coisa, pode colocar por favor. Esse José, filho de Raquel, é aquele que desce para o Egito, vendido pelos irmãos, e vem a ser governador da terra do Egito. Lá ele se casa com Asenate, e ela vai ter dois filhos. O primeiro é Manassés, que é o primogênito, e o segundo, Efraim, o menor. Pode prosseguir. Agora, se nós fôssemos ler, nós não vamos fazer isto agora, mas quem tiver curiosidade, está lá em Gênesis 48, Jacó também desce para o Egito, quando seu filho já é governador. E ele traz Manassés, coloca Manassés à mão direita de José, porque é o primogênito, sobre ele deveria repousar a bênção da primogenitura. E Efraim, que é o menor, na mão esquerda. O que Jacó faz? Ele coloca a mão trançada assim, coloca a mão direita sobre Efraim e a mão esquerda sobre Manassés. E José reclama, fala, não pai, assim não. Esse é o primogênito. Ele fala, eu sei, esse também vai ser abençoado, mas a bênção está sobre o menor. E olha o que acontece, se você for ler Jeremias 31:9, você vai ver Deus dizendo, Efraim é o meu primogênito. O Senhor reconhece aquela bênção. Que mais? Vejamos. Então, nós temos aqui 6 filhos de Leia, 2 filhos de Zilpa, 2 filhos de Bila, 2 filhos de Raquel, e esses 2 netos, Manassés e Efraim, Jacó adota ele como filhos. Eu quero que você leia isso comigo, pode deixar um pouquinho aqui, é Gênesis 48, versículo 5, abra lá por favor. Agora, pois, os teus 2 filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, como Rúben e Simeão. Notaram que ele deixou bem claro? Não é só assim afetivamente, não, é como Rúben e Simeão, como se fossem nascidos na minha casa. Mas a tua geração que gerarás depois deles será tua. Notaram? E se você for estudar Josué, quando acontece a repartição da terra pelas 12 tribos, você vai notar o seguinte: José não é contado na divisão em Josué, nem Levi, porque a herança de Levi é o Senhor. Saem esses 2, e quem entra? Manassés e Efraim. Prossiga, por favor, Aninha. Agora, vamos ver em Apocalipse, vamos lá. Alguns nomes foram preferidos e outros foram deixados de lado. Então, nós temos em Apocalipse, você viu a leitura, Rúben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, mas Dan não está em Apocalipse. E nós vamos encontrar Naftali, Gade, Azer, José, Benjamim. Note que agora em Apocalipse José volta, Levi volta, sai Efraim e entra Manassés. Efraim não era aquele que era o primogênito, que o próprio Senhor disse, Efraim é meu primogênito. Ele sai, no lugar vem Manassés. E Manassés entra no lugar de um filho. Notem que entra um neto no lugar de um filho. Obrigado, Aninha. Agora vamos voltar para Apocalipse, capítulo 7. Pense um instante, igreja. Por que razão você acha que Dan não está entre as tribos, e não está esta tribo contada entre os servos de Deus, entre os 144 mil? Por que Dan não está? E por que Efraim, que era o neto preferido, não está? E aquele que foi preterido, Manassés, volta para o seu lugar.
Quando alguém é excluído na narrativa bíblica, não vem rapidamente ao nosso coração, é por causa de algum pecado que cometeu? Mais alguém além de mim pensa assim rapidamente? Eu penso, deve ter sido por alguma rebelião, algum erro que tenha cometido. Queridos irmãos, quando você vai lendo o livro do profeta Oséias, a gente vai notando que há primeiro uma relação imediata de Deus com Israel, mas aos poucos essa relação ela vai clarificando e o Senhor vai se concentrando em algumas tribos. E de repente o Senhor fala diretamente com o profeta, ou por boca do profeta, e condena Efraim por causa da sua idolatria. É bem claro, quando você lê o livro do profeta Oséias, o capítulo 13, trata da idolatria de Efraim. E, olhando rapidamente, pode parecer, está aí a explicação, né? Tira o idólatra. Quando nós lemos Juízes, capítulo 18, nós vamos encontrar uma justificativa para a exclusão de Dan, porque a Bíblia diz que os danitas procuravam uma terra, e 600 homens saem em guerra, e eles vão conquistar Laís, e nessa conquista, eles encontram na casa de Mica, um sacerdote levita, e vão encontrar lá também uma imagem de escultura e uma imagem de fundição, e eles tomam para si essas imagens, e vem a ser também uma tribo idólatra. Então parece, está explicado, né? Efraim idólatra, Dan idólatra, e parece que está certo. Mas venha por favor para Êxodo capítulo 32, o versículo 2. Olha o que diz a palavra de Deus. E agora eu gostaria que a igreja observasse que o texto que nós vamos ler não fala de Dan, não fala de Efraim, fala de Israel. Veja o seguinte: Arão lhes disse: arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres e de vossos filhos e de vossas filhas e trazei-mos. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas, e os trouxeram a Arão. E ele os tomou das suas mãos, e formou o ouro com um buril, e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: estes são teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. E Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele, e Arão apregoou e disse: amanhã será festa ao Senhor. E no dia seguinte madrugaram, e ofereceram holocaustos, e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se a comer e a beber. Depois levantaram-se a folgar. Olha que situação. A palavra de Deus diz que como Moisés se demorava na presença do Senhor, alguém disse: não volta mais, não volta mais, cadê esse Moisés que nos tirou da terra do Egito? Fizeram um bezerro de ouro e começaram a adorar o bezerro e disseram: foi este bezerro que vos tirou da terra do Egito. Notem, irmãos, que é o próprio Arão, irmão de Moisés. Ele sabia que não foi o bezerro, ele sabia que foi o Senhor, o nosso Deus. Os irmãos lembram que o Senhor, ele exortou a igreja, chamando a atenção e dizendo assim: eu tenho contra ti que toleras a mulher Jezabel, que se diz profetiza. Olhe só, eu tenho contra ti que toleras. Notaram, irmãos? Nós temos que cuidar.
Quem prestar atenção verá uma igreja cada vez mais tolerante, uma igreja querendo ser mais boazinha que Jesus. Ora, eles não viram que aquilo estava errado? Irmãos, nós não fomos chamados para ser bonzinhos, guarde isso. Nós fomos chamados para ser sal e luz. O Senhor disse claramente: eu tenho contra ti que toleras. Apocalipse 2, 20. Mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos. A igreja precisa ter atitude, e para ter atitude precisa ler a palavra, precisa conhecer a palavra, precisa estudar a palavra de Deus, para ter uma atitude sólida. Eu gostei um dia de ouvir a expressão de um pastor, quando eu contava para ele o depoimento de alguém que tinha estado num culto, onde o pregador disse: eu já estou no 6º casamento, se não der certo vou para o 7º. O pastor falou assim: e os crentes continuaram lá? A pergunta é excelente. Os crentes continuaram lá, não tem na membresia ninguém que conheça a palavra de Deus, que diz que o pastor deve ser marido de uma só mulher. Não tem ninguém que leu isso. Está na Escritura. Convém que o bispo seja casado, marido de uma mulher, pronto. Como que estou no 6º, no 2º, 3º? Não tem alguma coisa errada? E a igreja aplaude, acha lindo. Notaram? Então o Senhor disse: eu tenho contra ti que toleras. E assim estarão oferecendo um ídolo, e o povo tolera, porque acha que está tudo bem, mas não está tudo bem. Mas há uma pergunta, irmãos, que nós precisamos fazer. Todo o povo adorou o bezerro de ouro? Pense nisso. Todos adoraram o bezerro de ouro? Todos concordaram com aquilo? Irmãos, lembre disso, eu tenho enfatizado, o Senhor tem gerado no meu coração o desejo de que a igreja compreenda isso. Deus sempre tem um remanescente fiel. Escolha ser você parte desse remanescente fiel. Aleluia, aleluia. Escolha você ser parte desse grupo. Veja quando Elias falou a Deus contra Israel, dizendo: matar os teus profetas, estão seguindo Baal, só eu fiquei. O que o Senhor respondeu para ele? Eu guardei para mim 7.000 que não se dobraram diante de Baal e nem o beijaram. Aleluia! Deus sempre tem um remanescente fiel. E pode ter certeza, lá naquele bezerro de ouro, havia um monte de gente dando as costas para aquilo, porque eles sabiam: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Você pode encher um caminhão de ouro, o ouro não vai abrir o mar, o ouro não vai dar sombra no deserto, o ouro não trará o maná sobre o povo. Aleluia! Só o Senhor pode fazer essas coisas, só o Senhor é Deus. Aleluia! Guarde isso, guarde isso. Então, quando diz que Efraim adotou a idolatria, que Dan adotou a idolatria, guarde isso, não eram todos. Pode ter certeza disso, não eram todos. Havia gente indignada. E olha o que mais, abra sua Bíblia em Ezequiel capítulo 48, o versículo 1. Ezequiel falando da glória futura de Israel. Um livro que fala também da glória de Cristo. Olha que lindeza, Ezequiel capítulo 48, falando do futuro de Israel, ele diz assim no versículo 1: e estes são os nomes das tribos, desde a parte extrema do norte, da banda do caminho de Etlon, vindo para Ramate, a Zerenon,
no termo de Damasco para o norte, ao pé de Ramate, e terão a banda do oriente e do ocidente, dã uma porção. Observaram? Aqui na profecia de Ezequiel, a primeira tribo que recebe uma parte dessa herança gloriosa, daquilo que Deus fará a favor do seu povo Israel. Guarde isso. A primeira tribo referida e abençoada é a tribo de Dan. Aleluia. Deus não se esqueceu do seu povo, Ele não se esquecerá do seu povo. Aleluia. Deus, Ele é maravilhoso. Bendito seja o nome do Senhor, o nosso Deus. Aleluia. Glórias a Ti, nosso Deus. Agora, abra em Oséias capítulo 13. Diz assim, vou ler só uma parte. Quando Efraim falava, tremia-se. Foi exalçado em Israel, mas ele se fez culpado em Baal. Irmão, aqui está falando de Baal Peor. Está falando de Números 25. E agora multiplicaram pecados e da sua prata fizeram uma imagem de fundição, ídolos segundo o seu entendimento, todos obra de artífices, dos quais dizem, os homens que sacrificam beijam os bezerros. Por isso serão como a nuvem de manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa, como o folhelho que a tempestade lança da eira e como a fumaça da chaminé. Agora presta atenção. Todavia eu sou o Senhor teu Deus. Ele está falando com Efraim. Eu sou o Senhor teu Deus, desde a terra do Egito. Portanto, não reconhecerás outro Deus além de mim, porque não há Salvador senão eu. Aleluia. Olha o que diz o versículo 14. Eu os remirei da violência do inferno e os resgatarei da morte. Perceberam? Deus, Ele não se esquece do seu povo. Ele vai trazendo juízo e prometendo salvação. Trazendo juízo e prometendo salvação. Porque Deus ama Israel. O Senhor, Ele escolheu a Israel. Aleluia. Glórias ao nome maravilhoso do nosso Deus. Agora venha por favor para Apocalipse capítulo 14, o versículo 1. Diz assim: E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que em sua testa tinham escrito o nome dele e o de seu pai. Vejam que é um grupo que traz já o cumprimento das promessas das cartas para igrejas da Ásia. Notem isso, porque agora vai começar a clarear quem é esse grupo. E ainda o capítulo 21. Diz assim: E veio um dos 7 anjos, que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. Quem é a esposa do Cordeiro? A igreja. Amém? Note bem isso. Mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Essa promessa você vai encontrar também em Ezequiel. Há na profecia a visão de uma grande cidade, que é a esposa do Cordeiro, que somos nós, a igreja. E diz que ela descia de Deus do céu. E diz no versículo 11: E tinha a glória de Deus. A sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como cristal resplandecente.
E tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Ué, não estava falando da igreja? E por que agora incrustada nesta imagem da igreja, nós temos os nomes das 12 tribos? E diz assim no versículo 13, da banda do levante tinha 3 portas, da banda do norte 3 portas, da banda do sul 3 portas, da banda do poente 3 portas. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Na porta, o nome das 12 tribos. No fundamento, os nomes dos 12 apóstolos. Mas quantos foram os apóstolos? É verdade? Tiago, Simão Pedro, Bartolomeu, Judas, João, Filipe, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, André e Tadeu. Nós temos 12, verdade? Aí sai Judas, entra Matias. Ficam 12. Mas alguém lembra de mais um apóstolo? Paulo. Então nós temos 13. Mais alguém? Barnabé. E mais um outro apóstolo, Tiago, irmão do Senhor. Notaram que nós tínhamos 12, 13, 14, já são 15? Vai ficar alguém de fora? Alguma das tribos vai ficar de fora? Não, irmãos. Esses 144 mil, eles representam todo o povo de Deus. Venha comigo, por favor, para Êxodo capítulo 19. Êxodo 19. Eu gostaria que o Espírito Santo trouxesse a revelação para esta igreja, para a sua mente. Olha o que diz Êxodo capítulo 19, o versículo 17. Êxodo 19, 17. Diz assim a palavra de Deus: E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus. Eu pergunto para os irmãos, Israel não tinha sido já tirado para fora do Egito? Eles já não estavam nos arraiais de Deus? Por que ainda tirar para fora? Por que tirar para fora? Em primeiro lugar, me deixe fazer uma observação. A palavra de Deus fala que o Senhor levantará para si um povo bem disposto, amém? Já leram isso? Mas uma parte da igreja está cada vez mais preguiçosa e não consegue mais estar na igreja e ficam somente assistindo pelas lives. E dizem, eu estou em casa, estou bem. Não, não está bem. Não está bem. A sua fé está fraca e está desmoronando. Porque vejam, o Senhor já tinha tirado Israel do Egito, já era o seu povo, já estavam nos arraiais. O Senhor não poderia falar com ele nos arraiais? Não, Moisés tirou o povo para fora do arraial ao encontro de Deus. Acho que é só você que assistiu live de igreja? Acho que é só você que assistiu live de igreja? Eu também já assisti, não é a mesma coisa. E vai ao banheiro, e dá uma sapeada na televisão, e estoura pipoca, e vai na geladeira ver. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Não seja um crente frouxo, não seja um crente fraco, escolha ser um crente forte, porque o Senhor está separando para si um povo bem disposto. Um povo bem disposto. Que sai do arraial, que foi isso que Moisés fez. Preste bem atenção, eu quero muito que o Espírito Santo me ajude, para que a igreja tenha um despertamento que venha do Senhor, pela sua palavra. Olhe só, Moisés levou o povo, para onde? Guarde isso, para fora do arraial, ao encontro
de Deus. Agora venha comigo, eu vou ler apenas para ter uma fundamentação, mas a igreja conhece, Mateus 16, 18. Olha o que o Senhor diz para Pedro: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém. Edificarei a minha igreja. Em Mateus é a primeira vez que o Senhor usa esta palavra, igreja. A palavra igreja vem do grego ekklesia. E há quem diga que a melhor expressão é ex, significa para fora, tirado. Ou seja, quando alguém te perguntar o que significa igreja, você pode dizer sem medo, significa tirado para fora. Notaram que Moisés tirou o povo para fora, e Jesus disse: o meu povo será tirado para fora. Aqui quando, em Apocalipse capítulo 7, o número fala em 144 mil, você já percebeu que mesmo trazendo esses nomes, ele não está limitando, está referindo, é um número simbólico, a todo o povo de Deus, do Antigo e do Novo Testamento, estão reunidos nesse número, um número simbólico, para referir a todas as gentes, todas as eras, que creram em Deus e foram salvas pelo nosso Deus. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. E sabe o que deveria trazer tanta alegria ao seu coração? Para nós orarmos, que os cavalos e os cavaleiros não fazem o que eles querem. Guarde bem isso, guarde bem isso. Eu conheci tanta gente que diz: eu não gosto de ler o Apocalipse porque me dá medo, porque fala de destruição, fala de morte, fala de terremotos, fala de coisas terríveis. Bem, quando eu leio o Apocalipse, sabe o que eu vejo? O Senhor Jesus está no poder, Ele está no comando, aleluia. Não vai acontecer absolutamente nada enquanto Ele não abrir o selo, enquanto o querubim não disser para os cavalos e os cavaleiros: vem, e nada disso acontecerá antes que o Senhor marque a minha e a sua testa, aleluia, para dizer que nós somos protegidos do nosso Deus, aleluia. E uma última vez, abra sua Bíblia em Efésios no capítulo 4, e eu quero ler com a igreja para orar, o versículo 30, aleluia. Efésios capítulo 4, o versículo 30. Louvado seja o nome maravilhoso do Senhor. Eu amo a palavra de Deus. Eu vejo o versículo antes, já quero ler aquele, já quero ler o outro, e já quero voltar lá no versículo 1. Mas para ganhar tempo, nós vamos ler o versículo 30, Efésios capítulo 4, o versículo 30, diz assim: não entristeçais o Espírito Santo. Não entristeçais. Aleluia. Nós tivemos aula de pneumatologia com o grupo de teologia 2 e falávamos de como o Espírito é sensível. O Espírito é sensível. Aqui que tem experiência sabe, é muito fácil você ofender o Espírito. Os que cantam, os que pregam, os que oram, já notaram que às vezes você distrai com qualquer coisa, o Espírito se afasta, gentilmente, não te reprova, não te envergonha, não te constrange, mas ele se afasta. Notaram? É diferente do Pai, é diferente do Filho. Aleluia. Não entristeça o Espírito Santo. Se fôssemos fazer uma oração nesta noite, nós poderíamos dizer: Senhor, guarda-nos de entristecer o Teu Espírito.
Porque quando entristecemos o espírito, a leitura da palavra fica seca, a pregação fica seca, a oração fica seca, os cânticos ficam secos. A verdade é que a nossa vida murcha e seca. Paulo disse: não entristeçais o Espírito Santo, e agora, no qual estáis selados para o dia da redenção. Queridos irmãos, o selo não é o batismo com o Espírito Santo com evidência de falar noutras línguas. Isso é um outro estágio da vinda do Espírito sobre o crente. Mas quando a pessoa aceita Jesus como seu Salvador, o Espírito Santo vem morar dentro dela. E ela nota: algo aconteceu. Agora eu sei para onde eu estou indo. Agora eu sei que o meu Redentor vive. Agora eu sei que há esperança para mim. Aleluia. É por isso que o Senhor Jesus disse para os discípulos: vos convém que eu vá. Você nunca achou estranho que Jesus tenha dito isso? Não é estranho que ele tenha dito? É vantagem para vocês que eu vá, que eu volte para o Pai. É vantagem. Ele falou: vos convém. Porque se eu não for, o Consolador não virá. Não parecia melhor que Jesus ficasse? Mas o próprio Senhor disse: vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Queridos irmãos, por causa da encarnação, por causa da kenosis, por causa do esvaziamento, o Senhor Jesus havia se esvaziado da sua divindade, havia se esvaziado da sua glória, ficou limitado ao tempo e ao espaço. Quando estava em Cafarnaum, não podia estar em Betânia. Quando estava em Betânia, não podia estar em Jerusalém. Mas agora, aqui nesta cidade, o Espírito Santo está aqui. Está ali na Assembleia de Deus, está ali na Igreja Batista, está na Quadrangular. O Espírito Santo está derramado, aleluia, aleluia, aleluia. E antes uma pessoa para seguir a Jesus, teria que imitar um modelo externo somente. Aquilo que os seus sentidos apreendessem e percebessem em Jesus. Havia um testemunho externo do seu ser, mas agora há um testemunho interno da glória e da presença de Cristo. Aleluia! Não entristeça o Espírito Santo, ame-o. Diga como você o ama, como ele é bem-vindo, porque ele revelará Jesus para você, ele revelará a palavra para você. E o que mais? Não entristeça, porque é nele que você está selado para o dia da redenção. O Espírito Santo habita em você, então você não precisa ter medo, então você pode estar em paz, porque essas tragédias, elas não estão destinadas a mim e a você, porque nós já estamos marcados com o selo do nosso Deus. Eu quero orar. Ó Deus, nós adoramos a Ti. A verdade é que Te adoramos. Receba a honra, receba a glória, receba o louvor, receba a adoração desta igreja. Ó Deus querido, nós Te exaltamos em nome de Cristo. Com a ajuda do Teu Espírito, nós Te louvamos e Te bendizemos, porque nos tens separado para Ti, fazendo habitar em nós o Teu Espírito. E quem éramos nós para isso? Pecadores, rebeldes, idólatras, andávamos sem esperança, perdidos, sem o Senhor neste mundo. Mas o Teu Filho nos comprou, e o Seu sangue nos lavou e nos remiu, e como se fosse pouco, escreveu nosso nome no Seu livro, e fez habitar em nós o Seu Espírito, e a nossa alma está em paz. Aleluia! A nossa alma está em paz. Sentimos que fomos comprados para Deus,
E sentimos que estamos selados pelo Teu Espírito. E mais do que isso, cremos pela Tua palavra que fomos separados para Ti e que por isso estamos guardados do mal. Nós Te louvamos, Senhor. Receba o louvor e adoração no nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Que Deus vos abençoe, igreja querida. Alegre-se por ser participante da salvação.